Hoje é dia de Drops Cósmico, 9 de agosto, sábado. Sábado, dia de Saturno. E o Drops de hoje vai ser sobre a lua cheia, que aconteceu às 4h54 da manhã, no 16 graus de Aquário. Para complementar esse Drops de hoje, já saíram 2 textos nas minhas redes sociais e na comunidade do Petron. No Instagram, monalisa.astrologia, se você não me segue, comece a seguir, curte, comente, veja se faz sentido. O texto, foram 2 textos, e a comunidade do Patreon, patreon.com, Monalisa Astrologia. Também lá saiu esse texto. E são 2 textos. Um ontem, que eu falo da lua chegando em Aquário, e o de hoje já falando da lua cheia em si. E vou complementar essa semana para a gente poder falar sobre a semana de fase crescente. Nesse Drops de hoje, eu quero amplificar um pouco o olhar que eu trouxe e tentei de toda forma reduzir um texto enorme que ficou sobre a lua cheia, mas eu achei importante já pontuar e já deixar lá anotado, ao invés de dividir em 2 textos, enfim. Mas eu quero amplificar um pouco essa conversa aqui da importância poderosa dessa lua cheia, né? É uma lua cheia que a lua, oposição ao sol, não está fazendo aspectos, não está fazendo grandes aspectos no céu, só está fazendo aqui uma quadratura com Lilith, que é sim importante, obviamente, mas a gente já até comentou sobre essa quadratura e sobre esse movimento lilithiano em outros drops, mas não está fazendo aspectos aqui maiores com os planetas no céu. Mas estamos com vários aspectos importantes. O primeiro deles é 2 aspectos que a gente fala de pipa ou diamantes desenhadas no céu, que formam mesmo assim um pequeno triângulo e um grande triângulo. Eles formam um desenho. Eu mostrei isso no Drops anterior, que está em vídeo para vocês, se você quiser ver, dê uma olhada lá. Falamos sobre Marte, muito importante, porque Marte, inclusive, é um dos protagonistas dessa lua cheia, dessa lunação, está muito ativo no céu, então a gente ainda vai sentir muito aqui até o final de agosto o posicionamento de Marte. Então vale a pena também ouvir o podcast anterior. Então tem esses 2 desenhos que estão formados no céu e que são muito auspiciosos quando eles aparecem no céu e estão acontecendo entre planetas em conversas que não são comuns, são bastante raras de acontecer. E temos também 3 oposições. Então, esses alinhamentos, eles estão nos indicando algumas questões aqui importantes para a gente prestar atenção. Para essa lua cheia, então, para a semana, né, que vai estar ainda evidente durante essa semana, até o dia 16, o próximo sábado, quando a lua entra na fase minguante, mas também até o final da lunação, que é até o dia 23 de agosto, quando a gente vai ter a primeira lua nova de Virgem. Então, podemos considerar aqui 2 semanas em que veremos desenrolar do que se revela na lua cheia. Vamos voltar para entender um pouco aqui o que é uma lua cheia. A lua cheia, a lua vai crescendo, ela vai fazendo aquela movimentação no céu, e a luz, eu vou falar a nível simbólico e psicológico, ok? A luz do sol vai refletindo, né? Vai crescendo na lua, e assim a gente vai vendo ela se iluminar. A nível, então, simbólico e psicológico, algo se revela para nós, né? Dentro da nossa noite, dentro do nosso inconsciente, dentro da onde estava escuro. Isso acontece em cada lua cheia. Então, na fase crescente, ela vai crescendo, então vai se revelando. A gente chega na lua cheia e tem um ápice, a culminância, a revelação. É isso que significa aqui, nesse nível psicológico, da astrologia psicológica. Nesse momento, então, a gente tem três vias de observação.
Primeiro, esses aspectos todos no céu e essa revelação que chega nos indica, né, que há redirecionamentos e mudanças no nível coletivo humano que estão fugindo dos nossos domínios. A gente já falou disso em vários momentos aqui, em praticamente todos os drops desse ano eu falei sobre isso, porque a gente tem um aspecto do pequeno triângulo entre Netuno, Urano e Plutão. São os 3 planetas transpessoais, são planetas que regem questões acima dos limites humanos, né? Então, Plutão, que indica os instintos de sobrevivência, os instintos humanos, coletivo. Urano, que fala sobre a mente coletiva. E o Netuno, que fala sobre os sonhos, ideais, conquistas, enfim. Uma visão muito mais espiritualizada, né? Então conectada com o divino do coletivo. Então são 3 planetas que representam questões coletivas e eles estão super ativos aqui nesse céu por Marte, por isso que eu falei, ouça o Drops anterior, que eu acho que vai fazer muita diferença aqui para a conexão do que a gente está falando. Então, a primeira indicação é essa, né? Está, sim, acontecendo mudanças no nível profundo, no nível do inconsciente coletivo, muito grande, e que são completamente novos para a gente, se a gente for olhar no nível individual, pessoal e individual, porque são aspectos, né, que a gente não viveu eles nessa nossa vida, sabe? São aspectos, esses posicionamentos desses planetas no céu nesse momento, eles acontecem, o com menor tempo é o Urano, que aconteceu há 80 anos atrás. Então, no mínimo, quem tem mais de 80 anos já viveu um Urano passando aqui em Gêmeos. Mas com esses aspectos, enfim, a gente não viveu na nossa vida. Então, também tem isso. Então, traz pra gente novidades, traz pra gente inovação, traz pra gente aqui acessando coisas, informações, pensamentos, ideias, conceitos, paradigmas, né? Porque aqui a gente está falando de signos de ar, relacionamentos, formas de conexão muito diferentes, muito novos para a gente, nos nossos registros mesmo corporais aqui e experimentais de vida. E isso, obviamente, pode trazer uma sensação de medo, de incômodo, né? Porque a gente está passando por um momento, então, que a gente não reconhece como a gente já ter vivido por ele. Então, tudo que é novo, né? Cria ali tem um medo na gente. Então, exige aqui uma rendição, que eu falei, né? Uma rendição, uma aceitação e confiança. Quando a gente está falando desses planetas transpessoais, as mudanças que eles trazem, a gente não tem como atuar de uma forma sobre esses eventos, né? Porque eles são muito maiores, muito em escalas muito grandes, porque a gente está falando de coletivo humano Terra, então exige uma rendição nossa, né? Uma aceitação da realidade e uma confiança enorme. É muito natural que, então, nesses momentos a gente esteja sentindo aqueles questionamentos profundos, sabe? Muito importantes e a gente se perguntando se a gente está fazendo certo, se a gente está tomando a atitude certa, se a gente está realmente... será que é isso aqui certo que eu estou fazendo nesse momento? Então, é muito comum esse tipo de pergunta. Ela é muito importante de acontecer e eu venho também falando bastante sobre isso. É muito mais sobre a gente questionar e não duvidar da gente, né? E não duvidar também do que está acontecendo como mudança mesmo, né? Não estou falando dos eventos aqui catastróficos que nós estamos vivendo, não é sobre isso. É das mudanças que a gente está percebendo que são propostas aqui de um nível muito superior. A gente encontrar, então, qual é a melhor forma que a gente vai atuar, como a gente está se relacionando com elas.
Enfim, a parte que nos cabe é essa, né? De então estar questionando o tempo todo se a gente está fazendo certo ou não, e não entrando em conflito ou em resistência, porque aí a gente não vai ganhar essa conta nunca, né? Essa batalha aí não dá para ganhar. Então, esse é a primeira indicação aqui que a gente tem desses alinhamentos do céu. Qual é a segunda? A segunda e a terceira que eu escolhi para falar estão no nível individual. Individual, então, eu como pessoa, como que eu estou sendo, então, convidada aqui, né? O que está propondo aqui essas mudanças do céu e o que eu posso aqui entender de como eu posso estar interagindo nesse momento com esse céu e com esses alinhamentos, quais são as minhas correspondências. Então, é muito importante a gente ouvir e entender aqui o que isso está ressoando e fazer os questionamentos importantes e relacionados para a gente poder estar presente aqui e entender como é que a gente está atuando, né? Então, a minha segunda sugestão, né, do que esse alinhamento está indicando é no nível individual, que sim, quando a gente está falando de lua cheia, a gente está falando de um fechamento, de um encerramento. Então, um momento de colheita e de uma plena visão de tudo o que a gente fez durante os últimos 6 meses. Quando a gente fala de lua cheia, a gente tem lua cheia em Aquário, a gente está falando então que ela é relacionada à lua nova de Aquário que aconteceu em 29 de janeiro. Então, é praticamente tudo que a gente viveu em 2025 até agora. E aí chega aquele bom momento para a gente contemplar tudo o que a gente viveu nesse momento e pensar, analisar, observar, mais do que analisar, né? Mas é mais uma questão de observação, de contemplação de todas as situações, eventos, encontros e desencontros que tivemos e que geraram novas formas da gente interagir com o mundo, com a gente mesmo, com o outro. Novas ideias, novos conceitos, novas possibilidades de desenvolvimento de projetos, de desejos, de necessidades, de tudo ao nível afetivo, emocional, material, físico, espiritual, intelectual. Então, é aquele momento para a gente analisar, contemplar o que a gente tem agora como real, qual é a colheita do que a gente teve em toda essa construção de 2025 até agora. Excelente momento para a gente poder fazer isso. Então, até eu falo que esse primeiro momento de lua cheia é aquele momento do silêncio. Então, entrar e eu diria aproveitar o sábado, o domingo, que a lua entra em peixes, até terça-feira. A lua chega em Áries na manhã de terça-feira. Então, até terça-feira, fazer essa visão, né? Olhar para tudo isso, analisar como contemplando o que você tem, como colheita de todos esses processos que foram vividos de janeiro até agora e entender como é que você está interagindo, né, com tudo isso que você tem e o quanto tudo isso está aqui coerente com quem você é nesse momento, né? A gente está passando por transformações e essas transformações a gente está mudando numa velocidade também muito grande. Óbvio que tem uma parte nossa que é o nosso ancoramento, né? Que eu falo, bom, a gente vai falar disso aqui um pouquinho mais tarde, mas essa parte nossa, de uma certa forma, tem uma certa rigidez, né? Vamos dizer assim. Mas a nossa natureza, ela é mutável, sabe? A gente está em constante evolução, em constante processo de crescimento, né? E numa espiral para cima, né? Como todo o universo. Então, a gente pode passar até pelas mesmas situações, por questões muito parecidas, mas é sempre muito parecido, não são exatamente as mesmas. Mas ali tem os aprendizados, são as camadas que a gente vai descascando, né, da cebola, mas também a gente vai adquirindo como experiência, como consequência, né? Ou como correspondência, melhor,
do que consequência. Então, belíssimo momento, lua cheia, está falando sobre todo um 2025, né? Desde janeiro para cá, o que a gente viveu, o que a gente experimentou, o que a gente recebeu e vivenciou de possibilidades, oportunidades, e que transformou a gente, né? E que fez um movimento de transformação importante aqui na forma como a gente está interagindo com o mundo, com a gente mesmo, com o outro. E também, e nessas interações a gente está falando sobre comunicação, a gente está falando sobre ideias, sobre paradigmas, sobre afetos, né? Sobre vínculos, sobre novas parcerias, sobre construções materiais, sobre conhecimento, sobre trabalho, sobre o nosso corpo, sobre a nossa rotina, né? Um tema que está muito forte, que é a nossa rotina, o nosso dia a dia, e vai estar muito forte na próxima lunação. Enfim, então, o segundo ponto é esse. E o terceiro aspecto, então, como eu disse, também é um nível individual, e ele está muito linkado aqui com os aspectos no céu de oposição. Quando a gente está falando em oposição, a gente está falando num ângulo de 180 graus. Então, eu estou aqui e você está aí. Então, quando a gente fala dessa oposição, ela coloca em evidência que existe o outro. Então, como a gente tem 3 oposições nesse céu de lua cheia, a oposição do Sol e a Lua, né, que é a lua cheia em si, o Mercúrio retrogradando, ele está praticamente estacionado, ele está em oposição a Plutão, Mercúrio em Leão, Plutão em Aquário, e Marte, que está em Libra, e tem uma importância enorme aqui. Libra é sobre essa evidência do outro, está em oposição com Saturno e Netuno em Áries. Então, a gente está com 3 oposições fortes, oposições, então, que coloca em evidência o outro, a importância do outro, a presença do outro. Quando a gente está aqui em Leão, a gente está com o Sol em Leão nesse momento, a gente pode estar, então, muito olhando aqui para o nosso centro emocional interior e conectando, né? Como eu disse, é uma alunação da visão com o sentir, uma visão desse futuro que a gente está projetando, uma visão do que a gente já viu como coletivo nas últimas alunações, isso no nível psicológico, tá? Essa leitura que a gente está fazendo aqui é uma leitura a nível psicológico e simbólica. E aí, essa visão com um sentir, a gente está sentindo aqui uma pulsação de vida. Só que quando a gente está aqui nesse Sol leonino, a gente pode estar nos colocando em um lugar de separação do outro. Ele é importante, o processo de separação é importante porque aqui a gente está falando num processo de individualização, mas só que quando a gente não quer a conexão com o outro, não quer se relacionar com o outro, a gente perde a conexão, a gente desconecta com a pulsão de vida que a gente tem dentro da gente, perde a função. A gente perde a capacidade de a gente, ao se relacionar, a gente se ver refletido no outro. A gente, então, aprender, através dessa reflexão, quem a gente é. A gente se reconectar com a gente mesmo. Essa é a importância dos relacionamentos. Nós somos seres sociais, a gente precisa desse relacionamento. Eles são importantes. A visão do outro é muito importante. A visão do outro, da gente, é muito importante. E para a gente é muito importante. Essas reconexões, essas reflexões, né, do eu no outro, elas são fundamentais para que a gente faça o processo de evolução, para que a gente busque o crescimento, para que a gente expanda os nossos limites, para que a gente entenda que há mais para a gente construir, que a gente coloque em prática o nosso poder criativo de
construir projetos, de construir e criar, né? De criar e construir projetos, imaginar momentos de alegria, de diversão, apaixonados, né? Também, porque aqui também tem a ver com a paixão, tem a ver com o relacionamento com o outro, né? De como então eu vivo a pulsão da vida dentro de mim e quero mostrar ao outro que existe essa pulsão, a minha pulsão, né? Quando a gente não consegue fazer essa conexão, a gente perde o nosso poder, perde a nossa força de criação e o nosso olhar difuso, o nosso olhar de comparação, o nosso olhar criativo. E é isso que faz a gente conquistar tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja, tudo que a gente necessita. É importante, por isso que tem uma importância enorme aqui a gente falar dessa energia de individualização, quando a gente, então, sim, é uma energia centrípeta, né? Então, ela vai para dentro, e quando a gente faz essa movimentação, a gente fortalece o nosso campo. Mas a gente quer que o outro veja essa novidade, né? Esse quem eu sou. E o outro também. Então, o grande lance aqui é a gente olhar para tudo isso sem desconectar do outro, da importância da presença do outro. Não como uma pessoa, ou um trabalho, ou um projeto, ou uma sociedade, ou um grupo. Enfim, aqui a gente está falando de todos os tipos de relacionamento, né? Mas não para eu agradar ao olhar do outro, mas para eu mostrar o que eu tenho de individual, de genuíno, de autêntico, do meu poder de ser diferente, né? E aí, esses 3 pontos, esses 3 aspectos que a Lua está trazendo para a gente aqui, que eu estou colocando para a gente como um olhar de lua cheia, ao mesmo tempo esse céu nos dá sugestões, sabe, para como é que a gente pode viver essas 3 sugestões, né? Então, a primeira, como eu disse, que olha, temos redirecionamentos e mudanças aqui que fogem do nosso domínio. Ponto. Essa é uma questão. O que podemos fazer? Questionar e nos perguntar o tempo todo mesmo se estamos fazendo certo, etc. Não como dúvida, mas como um questionamento do que temos. O segundo é olhar para o que a gente fez, uma construção de 2025 até agora, e entender todas as relações, eventos, situações e encontros, né? E desencontros que tivemos aqui que nos fizeram, então, ter o que temos no hoje. Tanto a nível afetivo, emocional, material, físico, intelectual e etc, né? E o terceiro é essa evidência de que o outro é importante para a gente. Como, então, a gente vai... quais são as sugestões do céu aqui, né? Em relação a esses 3 pontos e, então, como é que a gente traz isso para uma forma mais prática do nosso cotidiano? A gente faz isso usando, eu sempre falo, né? Usando os 2 luminares, que é Sol e Lua, Vênus, Mercúrio e Marte. A Lua, o Sol está em Leão, né? Acabei de falar sobre ele aqui, nessa pulsação aqui, fazendo essa força centrípeta criar uma força individual que quer ser vista e mostrada. A Lua está em Aquário, em oposição, dizendo, olha, busque grupos e amigos, busque associações, porque é através da diversidade dos outros em grupos, em grandes, em movimentos, que traz novas perspectivas. E assim, então, a gente consegue criar forças conjuntas para objetivos comuns. Então, Lua em Aquário está dizendo isso para a gente. Vênus está junto de Júpiter em Câncer. Maravilhoso, já tem um podcast sobre isso.
Podcast, episódio número 26, se eu não me engano. Vênus e Júpiter em Câncer. Vale ouvir. E agora ele está fortalecendo. Esse encontro acontece no dia 12. Maravilhoso. Nós estamos em dias assim incríveis, né? De ritual, de abundância e prosperidade também. Mas de uma conexão com a nossa alma. E Vênus e Júpiter em Câncer, então, está propondo que a gente faça a expansão da nossa visão e desse nosso sentir, né? Através dos espaços e pessoas que temos à nossa disposição. A gente já entendeu quem são as pessoas, quem são aqueles que são os nossos familiares, né? Aqueles que são semelhantes a nós. Aqueles que são os nossos íntimos, aqueles que podemos nos colocar em vulnerabilidade e eles a nós, aqueles que a gente confia, que a gente quer cuidar e que quer ser cuidado por eles. A gente sabe quem são essas pessoas. E eu vou repetir uma coisa que eu venho falando desde o início do ano. Esses dois, Vênus e Júpiter, são os regentes de 2025. São pontos importantíssimos no nosso mapa e eles agora, nesse momento de 2025, está nos indicando aonde está a nossa base, a nossa estrutura, o nosso alicerce para tempos tão arejados, aéreos, voláteis e inflamáveis que temos pela frente. Então, eu venho repetindo isso porque eles realmente são importantes e a gente já reconhece essas pessoas e esses lugares. Então, agora, nesse céu, eles juntos reforçam essa proposta, sabe? Reforça para que a gente não perca de vista que a nossa expansão é íntima, a nossa expansão de conexão com a vida, da prosperidade, da abundância da vida, está ligada, conectada, está a partir dos nossos espaços íntimos, familiares e dessas pessoas que a gente já sabe que estão aqui à nossa disposição nesse momento. Então, é esses espaços, essas pessoas que realmente nos fortalece, porque eu escrevi, nos abastece de afeto, de desejos e necessidades. Elas nos abastecem, nos nutrem, nos cuida, né? De afeto, de carinho, de desejo, de necessidades que a gente precisa. Então, não perdemos isso de vista. Muito importante para esse momento que a gente está vivendo, como detalhe aqui de lua cheia, de aquário, como para 2025 inteiro. Momento super mega luminoso e mágico que temos aqui nesse momento no céu, nessa semana de fase cheia aqui, já estou dando um spoiler. E Marte em Libra. Libra já é um signo, então, como eu disse ali atrás, né? Libra é o signo da oposição, é o signo que coloca em evidência em o outro. Marte em Libra, também tem um Drops, né? O último Drops, 27, fala sobre esse Marte em Libra, fazendo um aspecto no céu muito interessante. Tem textos, já deve ter uns 2 ou 3 textos na internet também, nas redes sobre ele. Vale a pena ler, porque nesse momento a nossa energia marciana está muito ativada e muito convocada. Então, a gente pode estar reagindo aqui através das nossas ações. Então, é importante a gente entender quais são as energias que estão disponíveis para a gente conseguir fazer um bom direcionamento. E para essa lua cheia e para esse momento, então, até o final da lunação, Marte em Libra está propondo que as decisões e as nossas ações que a gente está tomando nesse momento, tomando agora, precisam ser feitas em complemento com o outro. Essa oposição complementa muito com o terceiro item que eu disse, né? A evidência da importância do outro na nossa vida. Todos esses 3 pontos que eu falei até agora, fala sobre isso, né? Fala sobre a importância do outro. E Marte em Libra fala sobre, então, as nossas ações,
e decisões que a gente está tomando, elas precisam estar em complemento com o outro. Muito importante isso, tá? A gente não está em oposição com o outro, a gente está em complemento. É um ótimo momento para a gente renegociar, conversar e compreender que dentro de toda relação, vínculo e associação, existe um desequilíbrio, né? Quando a gente vai tomando as decisões e vai tomando as ações, traz o desequilíbrio. O desequilíbrio não é o problema. Ele não enfraquece uma das partes, né? Então, e eu falo que não, quando a gente está no conflito, não é sobre ceder, né? A gente vai chegar ao acordo. E chegar ao acordo quer dizer que, então, cada um, no final, contribui com o que tem de melhor. Contribui com aquela que é a sua especialidade, com aquela que é o seu potencial, com o que você tem de melhor. E ali você compartilha com o outro, né, o que é mais, essa preciosidade que é você dentro do relacionamento. Então não é sobre ceder espaço, não é sobre eu agradar o outro, não é sobre eu tentar encontrar formas aqui da gente ficar com menos problema, com menos desequilíbrio. Não é sobre isso. No relacionamento, no vínculo, na parceria, existe o desequilíbrio. E nesse desequilíbrio, cada um encontra qual é o seu papel. Cada um encontra qual é a sua função, a sua melhor função, aonde eu posso contribuir mais dentro do meu relacionamento. E aí o relacionamento cresce, ele estrutura, ele materializa. E nesse momento é sobre isso, né? Um Marte em oposição a Saturno. Saturno é sobre construção, sobre materialização, junto com Netuno, então dos nossos sonhos, dos nossos ideais. Eles estão em uma colaboração aqui, apesar de eles estarem em oposição, eles estão em colaboração porque eles estão em Áries, Saturno e Netuno. Áries é regido por Marte, Marte está em Vênus, está em Libra. Então tem uma certa colaboração aqui entre nessa oposição, que não conflitua, não cria um problema. Quer dizer, tem um conflito, mas a gente não precisa, é importante a gente olhar o outro. Então, por isso que é um complemento com o outro. Eu me complemento na negociação, na conversa, na compreensão aqui com o outro, a partir da visão diferente do outro, na partir da individualização do outro, na partir do compartilhamento de cada uma das partes com o que tem de melhor. E quando eu faço esse compartilhamento e proponho, então, esse acordo, eu confio que o outro vai fazer o que ele tem de melhor para o relacionamento. Eu não vou ficar discutindo, né? Eu não vou desmerecer, eu não vou tirar valor do que o outro tem. Eu simplesmente cedo esse espaço ali, que eu não sou melhor, digamos assim, para o outro assumir. E eu confio que o outro vai fazer isso. Então, isso é de um potencial enorme de crescimento. E nesse momento, amplifica demais, ajuda demais, colabora demais para que a gente consiga os nossos resultados que a gente tanto está procurando aqui, ainda para 2025, tá? Aqui ainda é para 2025. Então, Marte em Libra. E o último, Mercúrio, né? Mercúrio está retrógrado, está em Leão, ele já está aqui no grau 4, então ele já está estacionado, ele vai entrar no movimento direto no grau 4, então ele está estático. E quando a gente fala que ele está estacionado, está numa potência muito grande. Então a gente pode estar um pouco com a mente um pouco confusa. É aquele momento, né, que a gente para o carro, freia o carro né, e põe a ré. Então, assim, tem aquele momento de um solavanco ali, né, para voltar. Então, e aqui no caso a gente está indo para frente, né? Então a gente estava dando ré, de repente a gente volta, engata a primeira para ir para frente, para acelerar. Então,
é aqueles momentos de pausa do estacionário de Mercúrio, que ele fica muito forte, mas que a gente já está finalizando a fase de atualização do nosso software, né, que eu falo. Então, a comunicação pode estar um pouco confusa? Pode. Mas, ao mesmo tempo, a gente está reconectando aqui com a nossa forma mais genuína, mais generosa, mais amorosa que a gente tem de comunicar, que é a nossa, aquela que é individual. Então, mesmo que esteja acontecendo aqui um pouquinho dessa confusão, ainda assim a gente tem aqui um potencial muito grande, colocando em evidência que o outro existe, né, e que a visão do outro é muito importante para mim, e que o relacionamento com o outro é muito importante para mim. Eu também me coloco num posicionamento que eu posso sim, se eu cometi aqui algum excesso, ou se eu disse uma coisa e agora acho que é outra, eu posso sim voltar atrás, ter uma boa conversa, enfim, ter uma conversa generosa, uma verdadeira, mais, mais autêntica também, né? Com o outro. Então, tá tudo certo. A comunicação é um ponto muito importante dessa lua cheia. Eu vou fazer um texto, talvez um drops também, falando sobre a comunicação durante essa semana, porque é o tema, um dos temas principais dessa lua cheia. Mas eu quis trazer aqui pontos de um mundo um pouco mais prático, para a gente poder fazer a nossa correlação, para ver onde que está ressoando aqui no nosso cotidiano e no nosso dia a dia, e a gente conseguir localizar dentro dos nossos relacionamentos. Então, todos os tipos de relacionamento, gente, tá? Relacionamento comigo mesmo, relacionamento com o meu corpo, com a minha mente, com a minha ideia, o relacionamento com o outro, o relacionamento com a sociedade, com o que eu consumo, com o que como que eu interajo, enfim, todos os tipos de relacionamento que a gente tem nesse momento, ele é muito importante, né? Com essa lua cheia e com esse grande aspecto no céu aqui, esses grandes aspectos que estão no céu. Para esse final de semana, então, como eu disse, até terça-feira aí, né? Observe, contemple e se coloque, se permita, né? Estar em troca, em comunicação, em conexão, tanto com o seu interior quanto com o seu entorno, tanto com a sua visão e o seu sentir interno, quanto com a visão e o sentir do outro, que é tão importante para nós nesse momento, mais do que nunca, né? Em tantos aspectos, como eu disse aqui hoje, né? E assim a gente consegue ajustar a nossa frequência e toda a nossa vibração aqui com o que o céu está nos propondo, com o que o céu está nos indicando, tanto a nível coletivo quanto a nível individual. Eu quero ouvir vocês, deixem seus comentários também lá nas redes sociais, o que faz sentido, o que não faz, o que está movimentando, o que não está, o que está ficando evidente, o que trouxe de revelação para você nesse momento. E é uma semana ainda de muitas revelações, de muitas informações, de muitas comunicações aqui. E eu vou falar sobre isso ou no próximo Drops aqui, ou nos textos nas redes. Eu vou comunicando vocês. Obrigada por você ter ficado até aqui e até o próximo Drops. Grande beijo e uma ótima semana de fase cheia para nós.